Olá, família linda, eu estou de volta. Tudo bem com você, meu aprovado, minha aprovada? Você que está me assistindo aí pela manhã, bom dia. Você que está à tarde, boa noite. Ou para aqueles que é da madrugada, boa madrugada. Nós estamos com o nosso curso de Direito do Trabalho na veia e no coração, ok? E nós vamos chegando à reta final do nosso curso, mas nós temos ainda alguns assuntos para tratar, para que você realmente vá e arrebente no dia da prova, que você gabarite essa prova, que você seja feliz com a sua aprovação. Vamos lá, vamos firme e forte, porque você sabe aonde quer chegar. Vamos comigo, acorda, levanta, fica de pé aí, faça um exercício, nada de desânimo. Está cansado? É isso aí, tem que estudar até sangrar, treinar até sangrar. Olha, a exaustão leva à aprovação. Está exausto? Bom sinal. É sinal que você está estudando bastante. Está cansado? É bom sinal. É sinal que você está estudando, trabalhando bastante para conquistar esse tão sonhado objetivo. Desistir? Jamais, hein? Não pense nisso, ok? Vamos com mais um tema na tela. Antes, vou deixar meu e-mail aqui, advrobertoconceição@yahoo.com.br, facebook.com/prof. Roberto Conceição, YouTube Roberto Conceição Prof. E assim, vamos que vamos. Você pode mandar a sua pergunta, fazer o seu contato aí pelas redes sociais, ok? Vem comigo, vamos falar do que agora, Roberto? Fala para mim, falo sim. Fundo de garantia por tempo de serviço. Olha que legal agora. Rapidamente, eu quero trabalhar alguns temas sobre a Lei 8.036 de 90, que pode aparecer na sua prova, ok? Então veja, o primeiro tema, eu quero começar lá no artigo 3º do FGTS, da Lei 8.036 de 90. Vale muito a pena você dar uma lida na lei do Fundo de Garantia. Caiu assunto sobre Fundo de Garantia, geralmente a banca cobra texto de lei. Artigo 3º, o que diz o artigo 3º da Lei 8.036 de 90? Fala sobre os membros do Conselho Curador do Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia, ele tem um conselho, ok? E esse conselho é representado pelos empregados e representado pelos empregadores. Agora tem um detalhe, aqueles que representam, aqueles que são indicados pelas centrais sindicais, as centrais sindicais é que indicam os representantes dos empregados para fazer parte desse conselho do Fundo de Garantia. Agora, esses que fazem parte do conselho do Fundo de Garantia, conselho curador do Fundo de Garantia, que representa os empregados, eles têm direito à estabilidade até um ano após o término do seu mandato, ok? Não esqueça disso. Quem tem direito à estabilidade são os representantes dos empregados do Conselho Curador do Fundo de Garantia. Muito bem. Uma outra situação ainda que você precisa ficar atento quando nós tratamos do Fundo de Garantia são as hipóteses de saque do Fundo de Garantia. Hipótese de saque do Fundo de Garantia está previsto no artigo 20 do Fundo de Garantia. Vale muito a pena você fazer uma leitura desse artigo 20. O artigo 20 é que vai tratar, por exemplo, que pode sacar o Fundo de Garantia quando dá aposentadoria, pode sacar o Fundo de Garantia quando catástrofe, pode sacar o Fundo de Garantia com doenças graves, moléstias graves, pode sacar o Fundo de Garantia para a compra da casa própria, pode sacar o Fundo de Garantia quando o empregado está por mais de 3 anos sem movimentar a conta do FGTS. E aí tem a novidade. No artigo 20 agora foi incluído mais um inciso. Pode sacar 80% desses depósitos aqueles que fizerem o acordo nos termos do 484A da CLT. Pode também sacar o Fundo de Garantia, só que aí ele só saca 80%. Roberto, mas você está falando em sacar Fundo de Garantia, mas o que é esse Fundo de Garantia? Fundo de Garantia é um valor depositado pelo empregador. Cuidado com isso. É o empregador que deposita um valor vinculado numa conta, na Caixa Econômica. Então, o empregador vai contribuir com um fundo que vai garantir
uma espécie de uma indenização pelo período que o empregado trabalhou para essa empresa. Este empregador, ele deposita e não desconta absolutamente nada do empregado. Essa responsabilidade é do empregador. Para que o empregado não tenha acesso, esse valor ele fica bloqueado em uma conta na Caixa Econômica Federal. E ele só pode retirar este valor que está depositado mensalmente pelo empregador nas hipóteses do artigo 20. Uma das hipóteses é quando, complementando ainda, é quando o empregador dispensa o empregado de forma imotivada. Dispensa, sem justa causa. Sem justa causa, lembra que eu disse para vocês? Sem justa causa, esse empregado pode levantar os valores que mensalmente o empregador deposita. E ainda mais, se o empregador dispensar esse empregado sem justo motivo, ele ainda, além de sacar o fundo de garantia, vai pegar aquele valor que está depositado e o empregador vai ter que pagar 40% sobre aqueles valores que são depositados. Vamos supor que esse empregado trabalhou na empresa e tem R$3.000 depositados. Quando da dispensa arbitrária, ele pode levantar esses R$3.000 e o empregador ainda vai ter que fazer um depósito para esse empregado levantar de 40% sobre esses R$3.000 também destinados ao empregado. É claro que, Roberto, mas você está falando para mim aí que é 40%, mas a empresa deposita 50%. Sim, 10% fica para a assistência social e 40% retorna, portanto, para o empregado. Mais uma informação ainda do Fundo de Garantia. São questões que podem realmente aparecer na sua prova. Aquele contrato que fica interrompido, ou seja, falta justificada, quando o empregado sai de férias, quando o empregado vai realizar um curso, quando o pai está de licença paternidade. Veja, esses casos são casos de interrupção do contrato de trabalho. O empregado não trabalha, mas continua recebendo. O empregador tem que continuar recolhendo o fundo de garantia. Muito bem. Ainda, quando há suspensão do contrato de trabalho, ou seja, o empregado deixa de comparecer na empresa por falta injustificada, quando ele fica afastado pelo INSS recebendo auxílio-doença, nesses casos, o contrato fica suspenso, ele não trabalha e também não recebe. E, como consequência, não é depositado o fundo de garantia. No entanto, duas situações vale muito a pena você ficar atento. Quando que o empregador continua recolhendo o FGTS, mesmo com o contrato suspenso. Mesmo com o contrato suspenso, o empregador continua recolhendo o FGTS quando o empregado vai prestar serviço militar obrigatório. A empresa deve continuar recolhendo o FGTS. Mas o que aparece também em prova é que quando o empregado está afastado, recebendo auxílio-doença acidentário. Roberto, auxílio-doença acidentário é quando ele sofreu um acidente de percurso, que nós falamos acidente por equiparação. Quando nós falamos do acidente propriamente dito, quando ele sofre esse acidente dentro da empresa, perdeu um membro, machucou uma perna dentro da empresa, que é um acidente típico, ou também um acidente atípico, que é a doença laborativa, a doença que guarda relação com a atividade que o empregado desenvolve. Aí nós chamamos de doença atípica, acidente de trabalho atípica. Quando é acidente de trabalho atípico, ou seja, uma doença laborativa, também esse empregado poderá ficar afastado por mais de 15 dias, né? Fica afastado recebendo auxílio-doença acidentário. Então, quando que ele recebe auxílio-doença acidentário? Quando é um acidente propriamente dito, que é acidente típico, um acidente atípico, ou seja, uma doença laborativa, ou um acidente por equiparação, no trajeto empresa-trabalho, trabalho-empresa, ele acaba sofrendo um acidente. Esses três casos nós vimos que dá estabilidade para o empregado, nos termos do artigo 118 da Lei 8.213 e súmula 378. Lembram disso? Lembram, legal, que bom que você lembrou. Então, esses casos dão direito à estabilidade para o empregado. Só que, além da estabilidade, quando ele está afastado, recebendo o auxílio doença acidentário,
por esses 3 motivos que eu falei: acidente típico, atípico e acidente por equiparação. Nesses 3 casos, ele está afastado, recebendo auxílio-doença, porém, o empregador continua recolhendo o FGTS. Cuidado, o empregador continua recolhendo o fundo de garantia. Quando o empregado está afastado, prestando um serviço militar obrigatório, quando esse empregado está recebendo auxílio-doença acidentário. Ok? Tem mais ainda? Tem. Fique atento também, porque o fundo de garantia de 8%, ele é reduzido para 2%, quando o empregado é aprendiz. Quando o empregado é aprendiz, ele recebe, portanto, um depósito na sua conta vinculada de 2%. Tem mais? Tem. O empregado doméstico, quando ele é contratado, mensalmente o empregador deposita os 8%, e além de depositar os 8% na conta vinculada do empregado doméstico, ele também recolhe 3,2 de fundo de garantia, a ideia da indenização, dos 40%. O empregado comum, ele só recolhe os 40% quando ele é demitido, sem justo motivo. O empregado doméstico, mensalmente, o empregador já faz o depósito de 3,2%, correspondente aos 40%. Ah, é, Roberto? Sim. Mas se esse empregado ele não foi dispensado, ele pediu a conta, esse valor retorna para o empregador. E se esse empregado ele praticou falta grave, esse valor retorna para o empregador. Mas se o empregado dispensar ele de forma arbitrária, o empregador dispensou ele de forma arbitrária, o empregador dispensou o empregado de forma arbitrária, aí os valores dos 40%, além dos 8%, já estão depositados, porque essa indenização ela é antecipada. Todo mês o empregador recolhe 3,2% a título de indenização. Foi dispensado de forma arbitrária ou rescisão indireta, o empregado levanta. Pediu a conta ou foi dispensado por justo motivo, esse valor que foi depositado a título de indenização mês a mês retorna para o empregador. Muito bem, vamos aqui com os principais temas que eu separei para vocês sobre o FGTS. O FGTS, ele é obrigatório pela Constituição Federal, o artigo 7º, no inciso 3. Porque quando esse FGTS foi criado, com a Lei 5.107, era opcional, porque nós tínhamos uma tal de estabilidade, né? Estabilidade decenal nem se utiliza mais, isso nem aparece mais em prova, e o empregado, quando surgiu o fundo de garantia, ele optava ou pela estabilidade ou pelo FGTS. Com a Constituição de 88, o FGTS passou a ser obrigatório, não é mais uma opção. E aí nós temos agora ele regulamentado pela Lei 8.036 de 90, que eu falei para vocês aqui, e ainda o Decreto 99.684. O decreto, você sabe, ele é mais específico, mais peculiar, trata de detalhes da própria lei. Então, o decreto do FGTS, ele vai trazer diversos detalhes, peculiaridade sobre a lei. Roberto, para prova objetiva, prova marca X, como se fala, né? Basta a leitura e o exercício sobre a Lei 8.036/90. Para prova subjetiva, uma prova de segunda fase, enfim, uma prova oral, uma prova já mais a nível de magistratura, onde temos várias fases, aí a importância do decreto também. Bom, depósito do fundo de garantia, 8%. 8% sobre a remuneração, inclusive 13º e férias. Agora, fique atento, porque lá no artigo 15 da Lei 8.036, fala que 8% sobre a remuneração. Então, se entende que não se recolhe FGTS sobre verbas de natureza indenizatória. Como, por exemplo, a férias em dobro, né? Quando a férias é em dobro, tem que pagar uma férias a mais. Então, quando se paga valores indenizatórios, esses valores indenizatórios, ele não pode ter cômputo para o cálculo do FGTS. Depósito mensal até o 7º dia do mês subsequente. Não incide.
a banca vai dizer que incide, mas não incide sobre participação dos lucros, não incide sobre férias indenizadas, não incide sobre o abono de férias, sobre ajuda de custo, como diárias para viagens, que agora não tem mais limite, né, de acordo com a reforma trabalhista, recebidos pelo empregado. Nos casos de interrupção do contrato, é devido o FGTS. Porém, na suspensão do contrato, algumas situações apenas é devido o FGTS. Quais situações? Serviço militar e acidente do trabalho. Veja que aqui é acidente do trabalho, tá, gente? Acidente do trabalho. A banca vai falar para você que é uma doença laborativa. Se você perceber na prova que não guarda relação com o trabalho, aquele afastamento é por uma doença comum que nós falamos, ou seja, ele está com problema de coluna, está com problema na garganta, está com uma grave doença, enfim. A empresa não continua recolhendo o FGTS quando ele está recebendo auxílio doença comum. Se tiver relação com o trabalho, aí continua. A banca vai deixar claro isso para você, que é relação de trabalho. E aí o artigo 20, mergulha nele, e posse de saque, dispensa imotivada, aposentadoria, doenças graves do trabalho ou dependente, como câncer, HIV, estado terminal, tá? Doenças graves do trabalhador ou seus dependentes, pode sacar, nesses casos aqui. A lei não falou exatamente quais são as doenças, mas quando ele fala doenças graves, até a jurisprudência, nós visualizamos que autoriza a liberação, câncer, HIV, os estados terminais, grave, catástrofes naturais, habitação. E aí eu separei aqui, é claro, algumas súmulas. A contribuição para o FGTS incide sobre a remuneração mensal devida ao empregado, inclusive hora extra e adicionais eventuais. O J195 não incide contribuição para o FGTS sobre as férias indenizadas. Súmula 305, o pagamento relativo ao período do aviso prévio, o empregado está recebendo, está trabalhando lá, está cumprindo o aviso. Ou foi dispensado o aviso prévio indenizado. O pagamento relativo ao período do aviso prévio, trabalhado ou não, está sujeito à contribuição do FGTS. E aí, gente, separei aqui, de olho na reforma, artigo 20. A conta vinculada, inciso 1A, tá? Que foi incluído agora. A conta vinculada do trabalhador do FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações. Aí ele complementa o artigo 20. Extinção do contrato de trabalho prevista no artigo 484-A da CLT. Além do 484-A da CLT, o empregado também pode sacar o FGTS quando do término do contrato por tempo intermitente, né? O contrato intermitente, também ele pode sacar. De que forma? 80%. E aí, próximo bloco, nós vamos dar sequência no nosso estudo. Fico por aqui, continua conosco, tem muita coisa ainda para a gente falar, para fechar o nosso curso, tá ok? Beijo no seu coração, vem comigo, firme e forte, já já estou de volta.